Shalom, queridos. Parashat Bereshit. Então, hoje, dia 18, dia 18 de outubro, direto aqui da cidade de Vitória, congregação Hesed Vehemet. Meu Shabbat Shalom para você que nos assiste, para você que está aqui, para você que nos assiste hoje ou em algum momento futuro. Gosto sempre de deixar o convite. Se você está perto aqui da cidade de Vitória, venha celebrar conosco todos os sábados às 10 horas da manhã. Hoje, especialmente, a gente inicia um novo ciclo da Parashá, um novo ciclo de estudo da Torá, começando em Bereshit. Para mim, talvez seja a Parashá mais significante, mais significativa, quando a gente ouviu Yehi Or, Vayehi Or, haja luz e houve luz, e não está falando de sol ali, sol foi criado depois, no outro dia. Ele está falando de outra coisa que às vezes a gente nem consegue alcançar. E aí a gente canta, né? Que beor paneha natatalano Adonai, Eloheinu Torá Tahaim. Com o fulgor da luz, com a luz dessa presença, esse or em hebraico, com a luz dessa presença divina, que o Eterno permitiu que a gente alcançasse um pouquinho. Ele nos deu leis para a vida, saúde, benevolência, graça, misericórdia. E por isso a gente canta, por isso a gente celebra em torno da Torá como a gente fez hoje. Porque no mundo, independente como ele esteja, a gente tem um porto seguro. Torá em letras. Temos um porto seguro, a Torá em carne, que o Eterno nos deu através do Mashiach. O Eterno nos deu em letras, através das suas palavras da Torá, e ali fonte inesgotável de vida. Eu ouvi essa semana, que o Eterno não queria que a sua Torá fosse uma espécie de gibi, que você leu uma vez, já entendeu e está tudo bem. Não, mas é algo que tem ali mistérios, segredos, para beneficiar quem procura, para quem está ali se debruçando ano após ano. Então a gente inicia hoje mais um ciclo. Não é um ciclo de repetição. Não vamos aprender as mesmas coisas que no ano passado. Às vezes o mesmo estudo, o mesmo ensino, o mesmo texto, da mesma Torá, da mesma porção que nós vamos ler a partir desse ciclo agora que se inicia hoje, vai falar diferente ao nosso coração. A gente vai encontrar meios de associar com a nossa vida, com o nosso dia a dia, e a intenção disso é que nós nos elevemos, que nós nos santifiquemos, que nós nos tornemos mais próximos do modelo ideal de Torá, que é a figura do Mashiach aqui na terra. Tá bom? Então, dito isso, vamos a Parashat Bereshit. Parashat Bereshit, no princípio, para quem nos visita também é sempre interessante, né? O nome das porções leva o nome do da primeira palavra significativa daquela porção. E o nome do livro, Gênesis, leva o nome significativo da primeira porção. Então, quando a gente ouviu o Maicon lendo no hebraico, ele começou, Bereshit bara Elohim. No princípio, criou Deus. Então, a gente inicia hoje a primeira porção com o nome Bereshit, porque é como ela inicia. É a primeira palavra que a gente vai encontrar na Bíblia, Bereshit, no hebraico, no princípio. Bereshit, princípio, o B, no princípio. Então, ela vai de Gênesis, capítulo 1, verso 1, até um pouquinho ali, introduzindo já a história de Noé. Então, toda essa primeira história da criação, esses primeiros acontecimentos estão ali nessa porção de Bereshit. Uma haftará em Isaías 42, verso 5 a 43, verso 10. E uma sugestão de leitura da Brit Hadashah, o início de Mateus até o capítulo 2, no verso 23. Isso. Eu fiz um estudo com os irmãos em 2019, com um tema parecido que eu vou abordar aqui hoje com vocês. E aprove a Deus trazer com alguma adequação, eu vou repetir esse tema, pela importância que eu entendo que ela tem, algo que a gente precisa ter isso como conhecido. Então eu vou citar
algumas verdades fundamentais da fé no eterno, IH, VH, né? O eterno, Yud, Rei, Vav, Rei, o nome do Deus Todo-Poderoso. E vou apresentar os principais argumentos em torno da teoria do design inteligente. Então, faço de maneira introdutória a seguinte afirmação. Eu quero falar sobre criação. E eu quero apresentar uma versão da criação para os irmãos. Vou me valer pouco do texto de Bereshit hoje. Eu não sou acadêmico, eu não sou formado em biologia, não é a minha fonte de formação. A gente se informa, passa uma vida inteira na escola, na faculdade, nos meios sociais, ouvindo muito sobre darwinismo, de que o mundo foi criado a partir do Big Bang, de que acreditar que Deus criou o mundo por sua palavra é algo atrelado somente à fé. E a minha intenção aqui é mostrar para vocês de que a ciência, quando eu falo minha intenção em termos de mostrar o que é design inteligente, não é provocar uma discussão. Então você que está me assistindo, não, eu só estou buscando algumas coisas dessa teoria e vou apresentar para os irmãos dessa casa. E por que eu faço isso? Porque eu quero mostrar para vocês de que quando se fala da criação e da evolução por meio de Charles Darwin, o que ele trouxe para a gente, isso é uma teoria científica, ou seja, não sabemos se foi daquele jeito. Existe alguma possibilidade de ser, com várias falhas, com várias coisas que não são muito bem explicadas. Mas existe uma outra teoria, que não é religiosa, chamada teoria do design inteligente, intelligent design. Essa teoria, ela é amplamente atacada por vários cientistas que falam, isso é pseudociência, isso não pode existir. Mas a gente tem pessoas, doutores, pós-doutores, ao redor do mundo, muito renomados, cientificamente muito bem reconhecidos, que defendem essa teoria, cientes de que tem problemas nela também. Assim como tem problemas no darwinismo, a teoria do design inteligente possui alguns problemas. Mas quando se compara as duas, ela oferece soluções muito mais fáceis, muito melhores, cientificamente falando. Então, a minha ideia hoje não é debate, não é entrar profundamente, é só apresentar para vocês que, olha, não é uma questão de fé. É uma questão de que existe a possibilidade de ser de um jeito e existe a possibilidade de ser de outro. Quando eu falo questão de fé, no sentido de, eu creio em Deus, então eu desacredito da ciência. Não, não é isso. Embora eu já falei isso com vocês, eu não acho que a ciência seja a juíza final na maioria das coisas. Talvez em nenhuma delas. Então vamos lá. Do primeiro objetivo. Existem algumas verdades dadas por revelação ou por testemunho histórico que devem ser aceitas como princípios da nossa fé. Então, se cremos num Deus todo-poderoso, se estamos nessa casa, isso só tem alguma valia, de fato, se a gente conhecer e der crédito a algumas verdades fundamentais da nossa fé. É isso que diferencia um seguidor de Yeshua, um temente a Deus, o Eterno Único, de outros. Eu trouxe 3 exemplos aqui. Um deles é, Deus ama a humanidade. Deus ama a humanidade. Isso é uma verdade fundamental. Deus ama você, aquilo que você foi, aquilo que você é e aquilo que você vai ser um dia ainda. Deus te ama. Você, criação dele, é amado pelo Eterno. Isso é uma verdade fundamental. Não pode estar em xeque. Você pode procurar estudar para entender como que isso se dá, mesmo quando você não enxerga isso direito, mas é uma verdade fundamental. É fato. O Eterno ama a sua criação, ama a humanidade, ama você. Não tem nada que você faça que vai fazer o Eterno deixar de te amar. Tá bom? Amar não. Pode não querer estar na sua presença. Como a gente conhece, eu e o mentiroso não habitamos no mesmo local. Há coisas que Deus odeia, mas não o ser humano. Não a sua criação, tá bom? Uma outra verdade fundamental
que se a gente não tiver a aceitação disso, boa parte do que nós estamos fazendo não tem uma serventia real lá dentro da gente. Deus tirou seu povo do Egito com mão forte. Isso é a criação, isso é base das coisas. Se eu achar que não, isso não aconteceu, talvez seja vã estarmos aqui. Foi milagroso, foi com mão forte. Mão forte quer dizer milagres. O Eterno fez, interviu ali nas coisas da criação. Se eu achar que isso é só uma história, aí a gente está devendo. A gente está aqui porque é legal, porque tem uma palavrinha bacana, uma música gostosa, mas isso nós não estamos de fato. Então a gente precisa entender que sim, havia um povo no Egito. O Eterno fez uma intervenção na sua criação e tirou o povo do Egito com mão forte. O povo de Israel do Egito com mão forte. Uma outra, Yeshua veio em carne, morreu e ressuscitou. Se isso não é verdade, como disse Paulo a Coríntios, né? Aos Coríntios, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. 1 Coríntios 15, 14. É nessa mesma linha. Yeshua veio, habitou em carne, real, aqui ó, nosso. Do mesmo jeito que eu estou olhando para o Rocha Francisco, para o meu pai, em algum momento quem estava aqui olhou para Yeshua, tocou, comeu, bebeu, nadou, correu, brincou, conversou, cantou, rezou, junto com Yeshua, em carne. E esse mesmo Yeshua em carne, ser humano, morreu e ressuscitou. Se a gente coloca isso em xeque, se a gente coloca isso em dúvida, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Estamos aqui perdendo tempo, tá bom? Então, a fé no nosso Deus é uma fé em milagres. É uma fé em milagres. Se eu não acredito que o Eterno é poderoso para fazer milagres, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Vou trazer a perspectiva de Maimônides, tá bom? Um grande sábio rabino judeu do século XII. Ele diz assim no livro Guia dos Perplexos, parte 2, no capítulo 13. Ele vem discutindo esse assunto da criação. Então, crer que Adonai, que o Eterno, é um Deus criador, que era o tema que ele estava tratando antes, por isso está a linha de colchetes. Então, crer em Adonai como um Deus criador é indubitavelmente um dos princípios fundamentais da Torá de Moisés, nosso mestre. Não tenha dúvida de que crer que Adonai é criador das coisas é um princípio fundamental da nossa fé, da Torá de Moisés, nosso mestre. E é o segundo princípio, após a unidade de Deus, a unicidade de Deus, de que o Eterno é um. O Eterno é um. Primeiro princípio. Segundo princípio, segundo Maimônides, ele é o Criador. Não cogites nenhuma outra ideia. Ele segue ainda no mesmo texto. Pois o objetivo de todo aquele que segue a Torá de Moisés e de nosso pai Abraão, ou segue os seus caminhos, está aí, se identifica? Se identifica como alguém que procura seguir a Torá de Moisés, ser filho de Abraão, os seus caminhos. O objetivo de quem se alega como seguidor de Moisés, de Abraão, de Yeshua, não diferente, né? Que Yeshua nos fez filhos de Abraão, é justamente acreditar que não há absolutamente nada de eterno, exceto Deus. A única coisa eterna que existe é o próprio Deus. E a possibilidade de Deus trazer o universo à existência não se encontra na categoria do que é impossível. Ou seja, existe uma única coisa que é eterna. Não é o tempo, não é uma partícula fundamental, não é qualquer outra coisa que se diga, mas sim unicamente o eterno. O Deus, Adonai, TH, VH, Jeová, Yahvé, o que for. Somente Ele é eterno.
E nada fora dele é eterno. O espaço não é eterno. Ele é eterno. Ele não habita no universo. O universo habita dentro dele. Habita nele. Ele abrange tudo isso. E o fato desse Deus ter trazido todo o universo não é algo impossível, ou seja, é algo possível. Crer nisso é um princípio fundamental. E é o objetivo de tudo. E aí faz uma diferença enorme. Então, quando a gente lê essas coisas, e é bombardeado desde a nossa infância, adolescência, com, olha, o mundo foi criado a partir do Big Bang, evoluiu assim, assim, assado, tais coisas foram ocorrendo até que chegasse a gente aqui hoje, na história conhecida, às vezes pode criar uma confusão, no sentido de, poxa, para eu acreditar nisso, eu preciso desacreditar do que a ciência está dizendo. Pô, mas eu não sou um cara ignorante, ou pelo menos não quero ser um cara ignorante, mas eu também não quero abalar minha fé. Então, a gente, por vezes, é levado a achar que, para eu acreditar que só o Eterno é o Criador de todas as coisas, só Ele é eterno e nada mais é eterno, e de que é possível que Ele tenha criado as coisas por Sua palavra, para eu acreditar nisso, às vezes alguém pode pensar, necessariamente eu preciso desacreditar de todo aquilo que a ciência está falando. Como se a única coisa que a ciência estivesse falando, ou a única coisa válida fosse o que a teoria do Big Bang, com o que veio depois através de Charles Darwin, publicando o que ele fez, trazendo até hoje. Tá bom? Então a minha intenção, primeiro objetivo, era mostrar esses princípios fundamentais. É deixar claro para vocês de que, olha, crer num Deus criador, eterno, e que só Ele é eterno, faz parte daquilo que a gente precisa crer. Crer, acreditar. O segundo objetivo meu, que a gente entra agora, é tentar deixar vocês um pouquinho mais confortáveis, no sentido de que, olha, isso não é sinal de ignorância, muito pelo contrário. Isso é sinal de inteligência, de que você consegue alcançar algo maior do que a limitação que a maior parte da ciência coloca sobre este tema e nos apresenta dessa forma. Tá bom? Então, dito isso, eu trago um pouquinho do que é essa teoria. Tá bom? Bereshit, lá em cima, design inteligente. Ela é o seguinte: a teoria do design inteligente defende que o universo foi criado pronto e funcionando de uma só vez e com um propósito. Do outro lado, a gente tem darwinismo, defende que a criação do universo e da vida se deu a partir de processos lentos, graduais e sucessivos, e foram processos naturais não guiados. Então vamos lá no design inteligente primeiro. É uma teoria. Eu vou chamar ela de teoria científica aqui, porque quem postulou essa teoria, as pessoas que postularam essa teoria, que defendem essa teoria ainda hoje, são cientistas renomados. Mesmo que os seus opositores digam que isso não é ciência, tá bom? Mas eu vou chamar de teoria científica. Então, essa teoria científica do design inteligente, ela vai defender isso, de que, olha, e a minha ideia é mostrar um pouquinho o porquê disso, de que o universo foi criado pronto, de que aquilo que a gente tem hoje não tem condição de ser o que é por meio de processos naturais, sucessivas, mutações e processos não guiados, ou seja, aconteceram ao acaso, por sorte, por uma probabilidade. Foram acontecendo, e por isso a gente precisa de bilhões e bilhões de anos do universo, né? O universo tem aí, arredondando, segundo essas teorias do Big Bang, quase 14 bilhões de anos. Então, nesse tempo todo, várias coisas foram acontecendo. Isso é o que explica o darwinismo. A teoria do design inteligente vai falar que, olha, não tem como isso ter acontecido, mesmo em bilhões de anos, e muitos mais bilhões de anos, ter chegado à forma como a gente conhece a vida hoje, principalmente, o próprio universo hoje, sem querer.
sendo por um processo não guiado. E aqui eu já faço um parêntese. Durante muito tempo, até que eu conhecesse o que é a teoria do design inteligente, e isso é outra questão também, né? Eu trago esse assunto aqui para que quem quiser pesquise mais, pesquise por isso. Intelligent Design, vai ter muito material em inglês, mas também tem muito material em português já sobre isso daí. Não é uma possibilidade o evolucionismo teísta de que Deus guiou a evolução. Então, até eu conhecer a teoria do design inteligente, dentro de mim, tentando resolver aquele conflito que eu falei, poxa, Deus é criador, mas não tem nada na ciência que encosta nisso. Eu me escorava nessa ideia de que não, de alguma forma Deus criou a evolução. Deus usou o Big Bang para poder criar o universo. Deus foi criando os processos de seleção natural para fazer a vida chegar como chegou. Isso era eu construindo na minha cabeça. Após conhecer um pouco mais de coisa, a gente entende que assim, essa possibilidade, ela não é levada a sério. Ela não existe. Ou ela foi por processos naturais não guiados, ou uma forma de vida inteligente criou o universo pronto e funcionando. Essa coisa do meio termo, isso aí não é defendido por ninguém que seja estudioso do assunto. Pois não, Jário? Repete aí, por favor, Jário. Alô. Para o darwinismo, o universo continua ainda sendo criado, sendo evoluído, né? Não finalizou ainda o processo todo da criação do universo, né? Uma progressão ainda, né? Na velocidade da luz, né? Ainda o universo ele está sendo desenvolvido, ele está expandindo ainda. Por conta do tempo, daquilo que a gente previu, eu não vou ficar falando de darwinismo, porque isso que você está falando tem as explicações bacanas, macroevolução, microevolução, e é isso, ele continua defendendo. De alguma forma, a gente ainda está mudando, de outras formas não, ele está pronto e está aí funcionando. É isso que você falou mesmo. Para a gente passar ainda no que é a definição do design inteligente, veja bem que até agora eu não falei, porque a teoria não fala isso, ela não fala que Deus criou. Ela não fala, a teoria, ela não fala que Adonai criou o universo. Não. Ela não entra no mérito. Não, a teoria não entra na questão teológica. Ela não entra, tipo assim, foram formas de vida de alienígenas, foram formas de vida do universo multiverso, foi o Deus... o islâmico, foi o deus da Indonésia, foi uma série de deuses, foi Cronos. Quem foi antes de Cronos aí? Quem é? Quem? Urânio? Quem? Hein? Ei. Isso. O design inteligente ele vai afirmar isso daqui, olha, não tem como ter sido de pouquinho em pouquinho. Esse troço foi pronto. Design é projetista, né? Design, projeto. Então, design inteligente, ele está falando assim, olha, isto daí, vida, universo, tem um projeto. Quem fez o projeto, aí não é problema do design inteligente, da teoria. Entendeu? Então, assim, para nós, é muito conveniente. Eu afirmo para vocês, quem é o projetista do design inteligente? Eu falo, com certeza, para mim, aí é uma questão de fé mesmo. Fé, olha, é Adonai, é o IHVH, ele é o projetista. O que a teoria está fazendo, e é o que eu estou mostrando para vocês aqui, alguém projetou isso. Isso não foi sem querer. Eu afirmo que, olha, o Eterno criou, tá bom? Abraça. Ela aceita isso, mas eu quero ser sincero com a teoria. A teoria não vai falar de Deus. A teoria vai falar de que, olha, isso foi criado pronto. Quem? Quem criou? Aí é questão de fé. Aí ela nem entra, ela nem vai discutir isso. Ele está ali, e se foi 7 dias, mas, bom, vamos entrar aqui. Eu vou ainda na definição.
depois eu vou trazer 3 princípios que defendem ela aí. Ainda da definição, design inteligente é a ideia de que certas características do universo e dos seres vivos são melhor explicadas por uma inteligência, um designer, um projeto, do que por processos naturais não dirigidos. Um exemplo que ele traz aí é esse bichinho. Dá para ver ali, ó, 1 milímetro entre uma patinha e outra. Então, nós estamos falando do bichinho desse tamanho, né? 2 milímetros ali, tudo ele deve ter, se tem isso. Esse bichinho, ele pula metros de altura. Tipo assim, centenas de vezes a altura dele. Para que isso seja possível, ele tem aquelas engrenagenzinhas ali, ó, na perna dele, que a gente está vendo ali, ó. Ele tem essas engrenagens que catapultam ele. Elas não são redondinhas, elas são elípticas. Ela consegue catapultar ele lá para cima. E aí, isso é um exemplo de que, olha, ou ele consegue pular desse jeito e permanecer vivo no meio da criação, ou se esse mecanismo estiver funcionando mais ou menos só, ele não ia sobreviver. Um bichinho desse que tem uma engrenagem dessa a menos, não sobrevive. Ele não consegue, ele precisa pular o que ele pula para poder viver. E aí o design inteligente ele vai trazer coisas como essa para falar, olha, não dá para chegar aqui devagarzinho. Ou esse bicho nasce pulando, ou ele morre. Ele não tem como você pular mais ou menos. E aí, em cima dessa ideia, eu vou trazer alguns fundamentos da teoria do design inteligente. A primeira delas é essa analogia do relojoeiro. É um argumento que ficou conhecido pelo trabalho de William Paley no começo do século XIX, anos de 1800 e alguma coisa. A ideia central é a de que, ao observar o relógio, conclui-se que a sua complexidade é indício da existência de um ou vários relojoeiros. Em consequência, o universo também foi criado por um criador. Então, isso ainda é antes de Darwin, tá? Um pouco antes de Darwin. Ele pega e fala, poxa, se eu tenho um relógio, é porque alguém construiu um relógio. Alguém pegou aquelas muitas peças, fez um projeto, designou uma forma adequada de encaixar essas peças para que eu tivesse um relógio. Então, ao olhar um relógio, eu pressuponho a existência de um relojoeiro. E ele, uma simples analogia, dizia, ao olhar o universo, eu pressuponho a ideia de que alguém planejou isso daqui. Isso ficou conhecido na história como a analogia do relojoeiro. Vou trazer 3 argumentos do design inteligente para a gente aqui. O primeiro deles é a complexidade irredutível. O termo complexidade irredutível foi definido originalmente por Michael Behe. Isso é já nesse século agora que a gente está. É uma teoria relativamente nova, tá? Um sistema único que é composto de várias partes que interagem e contribuem para uma função básica, e onde a remoção de qualquer uma das partes faz com que o seu sistema efetivamente pare de funcionar. Ele escreveu isso num livro bacana, A Caixa Preta de Darwin. Basicamente o que ele está dizendo, olha, eu tenho uma ratoeira. Para a ratoeira funcionar, eu preciso de várias pecinhas, várias partes pequenas. Se uma única pecinha dessa não funcionar, eu não tenho uma ratoeira, ela não serve de nada. Não dá para eu construir uma ratoeira fazendo primeiro uma parte, passados milhões e milhões de anos, aparece uma outra parte. Não é assim que funciona. Ou ela está funcionando, ou ela não serve de nada. E se ela não serve de nada, pela própria teoria que Darwin coloca, ela não sobrevive. Ela não tem como permanecer ao longo da história na natureza. Ou ela funciona, ou ela vai ser eliminada. Ainda na ratoeira, qualquer coisa, menos que a ratoeira não, né? Ainda na complexidade irredutível. Qualquer coisa, menos que a forma completa do sistema, o órgão, não funcionaria. Ou seria de fato danoso ao organismo, que, portanto, não poderia sobreviver ao processo de seleção natural. Então, se a seleção natural vai falando assim, olha, vai sobrar quem tiver mais adaptado. Mas se você não estiver funcionando, você não sobra. Então, só tem como estar pronto. Vamos pegar um exemplo aqui que é muito usado pelo pessoal do design inteligente, nessa ideia de complexidade irredutível. Gente, quando Darwin postulou a teoria dele, ele não enxergava nada disso daí. Isso aí é uma bactéria.
Ele não via isso, não tinha microscópio para ele ver essas coisas. Ele olhava o sangue, ele via sangue. Ele não via as estruturas que tinham no sangue, muito menos o que tinha dentro dessas estruturas. A estrutura mais básica que a gente tem hoje aí de vida são as bactérias. Isso é uma bactéria. Isso é uma bactéria que a gente está vendo ali. A bactéria, isso aqui, ó, é o rabinho, aqui, nessa altura aqui, né? A gente tem um flagelo, o rabinho, que é o que faz a bactéria se movimentar. Darwin não conseguia ver isso. Hoje a gente não só consegue saber de que existe aquele rabinho para a bactéria se movimentar, como a gente sabe como ele funciona. É aquele mecanismo que está ali, ó, esquemático. Nenhum ser humano até hoje conseguiu fazer um motor que chegasse perto do que o motorzinho que gira a bactéria, que é a forma de vida mais elementar que a gente tem na natureza. Nós não conseguimos chegar perto. A velocidade de giro daquele flagelinho ali está na casa de 100 mil rotações por minuto. 100 mil rotações por minuto. Quanto que um carro de Fórmula 1, motor de um carro de Fórmula 1 consegue girar, gente? A hélice de um avião não gira a 100 mil rotações por minuto. A gente não conseguiu fazer isso ainda. Uma bactéria, que é a forma mais elementar de vida que a gente tem, faz isso. E o mais impressionante, para ela mudar de direção, ela troca, ela gira para um lado e gira para o outro. Ela inverte esse sentido em 1/4 de volta. Não sei se vocês conseguem entender o que é isso. Ela está aqui, ó, rodando a 100, 150 mil rotações por minuto. Em 1/4 de volta, ela muda de lado. Tem um mecanismo ali dentro que faz isso, do elemento mais besta e básico que existe na criação, na natureza. A partir do qual foi? Não, essa foi a primeira forma de vida que existiu na Terra. Foi a bactéria. Sem querer criou isso aí. Uma bactéria não tem condição de viver se isso aí não funcionar, cara. Então, o design inteligente vai trazer assim, olha, tem uma complexidade que menos do que isso não funciona. Um outro exemplo, qualquer parte, falando ainda do flagelo, qualquer parte do flagelo que não funcione gera um flagelo quebrado. E não funciona. As células possuem um sistema de feedback, de retorno ali muito complexo, de maneira que se alguma parte do flagelo estiver errada, as células param a sua reprodução. Se ela não estiver perfeita, ela não cria outra. Então, como que algo que não está pronto vai criar outras coisas? Não bate isso daí. Isso aqui é só um exemplo, falando, porque a coagulação sanguínea também é muito dito isso. Ou esse processo de coagulação sanguínea funciona direito, ou não tem como o indivíduo que possui sangue sobreviver. Não dá para ele ser mais ou menos. Ou ele tem isso, ou ele não tem. Ó, o Rocha Francisco está falando, por exemplo, o câncer é um crescimento desordenado. Eu vou falar de mutação genética agora. O que é o câncer, né? Você tem uma mutação genética ali, e aquela mutação genética faz aquela célula se reproduzir loucamente, mesmo estando defeituosa ou não. Isso está dentro do outro princípio. A gente falou de complexidade irredutível, eu falo agora de complexidade especificada. Qual é a diferença de um monte de letras jogadas para a formação de uma palavra, para a formação de uma frase? São letras ordenadas numa complexidade especificada, ou seja, essa letra tem que vir depois dessa, senão a coisa não funciona. O código genético nosso, aqui, ó, do ladinho aqui, é isso. Você tem ali, ó, eu esqueci de cabeça agora, mas assim, quando você olha o código genético da bactéria, a gente está falando ali de milhões. Qual? Quem? O ser humano? Mais. Então tá bom. Isso, ótimo. Cara, olha só, 12 milhões. Eu trouxe umas fórmulas ali, porque probabilidades dessas coisas acontecerem sem querer. De você ordenar, por exemplo, 12 milhões de cadeias ali, produzindo aminoácidos, de elementos químicos. Você tem que ordenar 12 milhões de maneira que nenhum dê errado. Porque se um der errado, você tem câncer.
E a gente nunca observou, em nenhuma estrutura viva, uma mutação que criasse, que fizesse ela virar o Homem-Aranha, por exemplo, né? E teve uma mutação genética ali, que virou, ele entrou lá uma mutação genética do aranha, pronto, ele virou um ser humano melhor, ele virou um ser melhor, com mais poder. Isso não existe, a gente não consegue observar essa coisa na natureza. Tudo que muda geneticamente, muda para pior. Muda para poder... fibromialgia. Uma mudança, às vezes pode ser umazinha no meio dessas milhões, dessa complexidade especificada. Ou seja, não é simplesmente que, olha, eu reduzo e isso tem que funcionar, menos do que isso não funciona. Não é só isso. É que, para que a gente tenha as coisas funcionando, o mínimo delas é tão complexo que se a gente fosse falar assim, qual a chance de eu pegar esse monte de letra que simboliza a genética nossa ali, né, que vai formar o RNA, o DNA, jogar para cima e 12 milhões dela, ou os elementos mais simples, mesmo os mais simples, a gente também está falando de centenas de milhares, talvez milhões, quando a gente está falando de bactérias, por exemplo, jogar para cima e misturar aquilo e dar certo, no mesmo lugar, na mesma hora, com a mesma na temperatura certa. Então são probabilidades que, cara, é muita fé para poder acreditar que essa coisa aconteceu sem querer. Não, mas é em bilhões de anos. Dane-se. Não vai funcionar, você pode botar trilhões de anos. A gente não vai ver isso. Muito mais fé para acreditar que essas coisas aconteceram sem querer. E assim, eu entendo Darwin, tá? Porque isso que eu estou mostrando para vocês, ele não via. Ele não via nada disso. Ele postulou a teoria dele com base em observação. O que me chama a atenção é o ódio que as pessoas, que muitos cientistas que vieram depois de Darwin, é o ódio que eles têm com a possibilidade da existência de Deus. Isso faz com que eles ignorem essas coisas e falem assim, não, isso nasceu sem querer, que você vai olhando esses mecanismos celulares lá dentro, que Darwin não viu, postulou a ideia dele, que ele não inventou, isso já veio vindo ali, meio com o avô dele, já passou muita coisa disso para ele, ele postulou. E a gente, ao longo aí de décadas, foi tentando justificar, a gente que eu falo a humanidade, justificar isso, até que chegou no momento em que alguns cientistas falaram, cara, não faz sentido essas coisas acontecerem sozinhas, sem querer, porque hoje a gente consegue enxergar estas estruturas, coisa que não se via 100 anos antes. E por conta disso, criou-se a teoria do design inteligente. Falou que, olha, é muito mais lógico, é muito mais provável de que essa coisa tenha sido criada pronta, planejada, por um designer, que deixou assinaturas. Porque sem querer não dá. E assim, falo eu, Lucas, agora, com sinceridade. Cara, tem pessoas muito inteligentes que defendem o darwinismo. Muito inteligentes. É difícil. Você lê, você sai de lá convencido. Mas tem que ter muita fé. É uma fé, é muita fé para você acreditar de que essas coisinhas aí foram feitas por processos aleatórios. Vamos lá. A última dessa eu falei então de complexidade irredutível. Eu falei de complexidade especificada. E a última delas, olha só, eu estou dando só dicas para que vocês pesquisem. Existem materiais muito bons na internet, tem canais muito bons, existe a Associação Brasileira da Teoria do Design Inteligente, tem podcasts maravilhosos, tem palestras maravilhosas, vou sugerir alguns livros aqui também. Eu estou só jogando algumas ideias, alguns princípios. Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Pesquisa. Antevidência, também chamado de ajuste fino, é o terceiro desses grandes pilares aí da teoria do design inteligente. Ele vai falar o seguinte: o universo e a vida parecem ajustados para permitir a existência da vida. A faculdade de antever, de se adiantar aquilo que pode dar fatalmente errado.
Isso é a anteevidência, né? Eu enxergo ali na frente e falo, cara, se eu não fizer isto, se isso não funcionar desse jeito, vai dar errado. Então eu já ajusto a coisa. Exemplos, né, de anteevidência. Constantes universais, físicas universais, como por exemplo, força da gravidade, força nuclear, velocidade da luz no vácuo. Existem 26 constantes físicas universais. A maioria a gente não conhece, né? Está num nível mais elevado lá, constante de Planck, tem um monte. Eu não conheço, sei que existem. Essas aqui é mais fácil a gente conversar sobre, né? Gravidade, velocidade da luz. Se essas constantes fossem um pouquinho diferentes, não ia dar certo. Não ia ter vida. Para ter vida, essas constantes têm que ser do jeito que são. Isso é uma ideia de anteevidência. Vão criar desse jeito, porque isso aqui está ajustado, é o ajuste fino, para que eu possa criar a vida. Condições na Terra. Essas constantes físicas ajustadas em margens mínimas. Como, por exemplo, a distância da Terra do Sol. Se a Terra fosse um pouquinho para frente, meu amigo, um pouquinho para trás, não ia dar certo. A atmosfera do jeito que é. A presença de água do jeito que é. Aqui. Se não fosse isso, não teria como ter vida. Eu não trouxe imagens, mas pesquisar a Terra no meio desse universo, assim, não dá. É menos do que um grãozinho de areia dentro dessa congregação aqui. É o tamanho da Terra em relação ao universo. É muito, muito pequeno. E só aqui, que a gente saiba, a gente tem todas essas condições. Todas essas condições. Então, vamos lá. Alguns físicos exploram a noção de que se as constantes físicas adimensionais tivessem valores suficientemente diferentes, nosso universo seria tão radicalmente diferente que a vida inteligente provavelmente não teria surgido e que o nosso universo parece ser ajustado para a vida inteligente. Isso eu tirei da Wikipédia, perguntando sobre a anteevidência, tá bom? O universo aqui foi ajustado direitinho para que pudesse ter vida. Só aqui, né? Nesse negocinho aqui, que eu falei, um grão de areia, em bilhões de anos, só aqui se ajustou tudo direitinho para que pudesse ter vida. Só um exemplo, né? A forma como o núcleo da Terra é uma liga de ferro e níquel dura, que fica girando lá no interior da Terra, banhada por uma liga de níquel e ferro líquida, em plasma, que gera um campo magnético. Esse campo magnético, na medida exata, faz com que a radiação que vem do Sol dê a volta na Terra e só deixa passar aquela que é boa para a gente. Mas aquela que destrói tudo, essa não pega na gente, porque dentro da Terra tem um negocinho que gira e que gera o campo magnético. Exato, nem mais, nem menos. Essa aqui é Tovu Vavorru, né? Existem pelo menos 1.200 condições únicas que permitem a vida na Terra. Dentre elas, a distância certa, da estrela certa, também não ia dar certo se fosse outra estrela. Com a quantidade certa de radiação, na frequência certa, na radiação visível ultravioleta, na quantidade certa. O campo magnético da Terra é responsável por repelir na medida exata a radiação dos ventos solares, né, que é essa radiação maléfica que vem do Sol. Quanto mais a ciência avança, isso para mim é que joga muito contra o Darwin. Quanto mais a ciência avança, mais anteevidência a gente encontra. Mais ajuste fino se percebe para a existência na vida da Terra. Mais complexidade em torno da vida a gente encontra. Quanto mais se estuda, quanto mais a ciência avança e descobre coisas, mais a gente percebe. Para isso dar certo sem querer, é muito mais difícil. Rapidamente aí, para não deixar faltar, eu aponto as principais críticas que a mim, na minha ignorância, fala contra o darwinismo. E olha só, para todas elas eu não ignoro, tem boas explicações.
Igual você estava ouvindo lá, né? Yeshua é o Mashiach ou não é o Mashiach? Não, o judeu tem ótimas explicações para dizer que aquele texto não quer dizer isso. O messiânico tem que falar, cara, é claro que é isso, é o que está escrito, não consegue ver. A mesma coisa aqui, o darwinismo vai falar algumas coisas e o pessoal do design inteligente vai criticar. E cada um vai ter as suas justificativas para aquilo lá. A mim, o que desempata é o seguinte, é aquilo que Maimônides falou. Cara, isso é o princípio da minha fé. Crer num Deus Criador Todo-Poderoso. Então, das principais críticas, falta de fósseis intermediários suficiente. Darwin pegou e falou assim, olha, isso aqui evoluiu de tal maneira. Com o tempo, a ciência vai encontrar mais fósseis e vai mostrar que isso tem razão. E aí ele fala na origem das espécies, que se a gente não encontrasse, a teoria dele estava furada. O que passou de Darwin para cá, até aqui? Não encontrou aquilo que ele falou, que se encontrasse, se não encontrasse, a teoria dele estava furada. Então, os darwinistas de hoje vão contra aquilo que o próprio Darwin escreveu. Falou assim, ó, se vocês não encontrarem esses fósseis de transição, a minha teoria está furada. Não se achou esses fósseis de transição até hoje, mas a teoria está lá, ó. Não, ele não sentenciou a teoria dele. Ele deixou falando, ó, tem que achar. E não achou. Fósseis de transição é aquele assim, ó, o bicho não é nem peixe e nem ave. Ele não é nem peixe e nem um animal terrestre. Então a pata dele não é uma boa pata, porque é remanescente de uma nadadeira, e a nadadeira não é tão boa, porque já é meio pata. Então ele não é nem um bom peixe, porque ele não nada direito, e ele não é nem um bom animal terrestre, porque ele não anda direito. Pela própria ideia de seleção natural, esse bicho aí não sobrevive, porque ele não nada direito nem anda direito, pô. É presa fácil. E a gente não encontra, até hoje, esses fósseis, que tem ali algo que não é nem pata e nem... Aí às vezes acha um. Aí você achou um, cara, é o bicho deformado, pô. Tá vendo aí quem morreu, isso é uma pata, não é uma pata esse troço. Então essa coisa não está muito bem explicada. A limitação das mutações e da seleção natural, né? Mutações geralmente destrói, foi aquilo que a gente falou, e não melhora. Mutação genética, a gente nunca viu mutação genética trazer melhoria, só traz problema, deformidade. Estatisticamente falando, extremamente baixo, é até um pleonasmo, né? Assim, beira um impossível. Beira não, está lá dentro da categoria de impossível. A quantidade de coincidências que tem que acontecer para que surja a primeira forma de vida. E tem aquele flagelozinho lá que a gente viu, com milhões de coisas ordenadas, funcionando perfeitamente. Eu estou falando da bactéria, hein, que é a mais básica de todas. E o darwinismo, embora ele explique a diversidade, propõe explicação para a diversidade, ele não propõe a ideia da primeira. Ele não consegue propor. Até hoje a gente não conseguiu fazer isso. Assim, ele começa a explicar, não, da bactéria foi acontecendo isso. Tá, e como que surgiu a primeira bactéria? Jogou o dado lá e deu certo. Eu deixo essas sugestões para vocês, do Adalto Lourenço. Isso é um físico brasileiro, astrofísico, morreu ano passado, ano retrasado. Trabalhava nos Estados Unidos, lá no laboratório. Figura excepcional. Eu acho que ele é presbiteriano, se eu não me engano. Marcos Eberlin, ele é um cientista da Mackenzie de São Paulo, vivo, brasileiro. É o presidente da Associação Brasileira de Design Inteligente. Isso aí deve ter, são alguns vídeos do YouTube que eu coloquei, só esses nomes aí. O Michael Behe, ele é o americano, o cientista mais defensor ali do design inteligente. Tem palestras muito boas dele também no YouTube. Esses 3 livros, o Como Tudo Começou, maravilhoso, conheço ele de ponta a ponta. A Caixa Preta de Darwin, e o que é do Michael Behe, e o Fomos Planejados, que é do Marcos Eberlin, eu conheço fragmentos dele. Já li partes, mas não li todo. Mas, assim, a gente ouve coisas muito boas, e o que eu li desses livros são muito bons também. O Como Tudo Começou, é maravilhoso. É maravilhoso. Porque mostra pra gente de que, olha, muita coisa que chega pra gente aí como verdade, não é verdade. Não é verdade. É como se imagina e que se quer que seja verdade, mas não quer dizer que é verdade.
em termos de cientificamente provado. A gente acha que não se fala mais nisso, já é consenso científico. Consenso nada. Todo mundo está meio perdido nessa história, cientificamente falando. Você precisa dar saltos de fé muito grande para acreditar. E ele vai mostrando essas coisas para a gente, e mostrando as teorias. Olha, poderia tranquilamente ter funcionado desse jeito. Então, explicações de, e os fósseis, e os dinossauros, e a formação das rochas, tudo isso que a gente aprende, aprende que eu falo na escola, né? Como sendo, foi assim que foi. O professor Adalto, ele vai mostrando, cara, é assim se foi, se essas condições fossem assim, assado. Qual a garantia que a gente tem de que isso era assim lá atrás? Nenhuma. Então vai dando explicações também, e no final das contas você sai com mais dúvida do que com certeza, mas está ótimo. Pelo menos ele consegue desconstruir a ideia de que as coisas estão muito bem definidas. Não estão, tá bom? Ainda hoje, para você voltar nisso daí, é um passo de fé. E quem fala que, não, eu acredito no Big Bang porque eu sou um homem racional, nada. É fé pura, e uma fé no que ele nem sabe o que é. Pior ainda, pelo menos eu tenho fé no eterno Criador. E isso é maravilhoso para mim, porque me dá propósito. Eu não estou aqui à toa. Eu estou aqui por um propósito, que o Eterno me criou, para que eu estivesse aqui. E eu tenho um propósito. Louis Pasteur, famosíssimo esse camarada aí, um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. É uma autoridade gigantesca, Louis Pasteur. Pasteurização é dele. Os maiores cientistas da história, de uma maneira ou de outra, entendiam o universo como obra de um ser superior. Aí eu vou citar só alguns, que certamente você já deve ter ouvido falar deles na escola. Alguns deles foi antes de Darwin, tá bom? Outros vieram depois. Mas todos eles tinham, de alguma maneira, o entendimento e deixavam isso claro, de que o universo foi obra de um ser superior. Sequer cogitaram a possibilidade de ser alguma outra coisa. Então, só para ficar registrado, Francis Bacon, Galileu Galilei, Johannes Kepler, Robert Boyle, Isaac Newton, John Dalton, Michael Faraday, Louis Pasteur, Lord Kelvin, são nomes importantíssimos. E você sai da escola achando que essa galera toda não acreditava em Deus, era tudo descrente, e não é. Mas eles faziam isso porque era oprimido pela igreja. Era nada, o oprimido é você hoje, escreve um negócio lá na internet, lá no X, e nego está batendo na sua porta. Isso que é opressão. Atrás tinha opressão, não no nível que a gente tem hoje. Bom, para finalizar, revisando, né? Algumas verdades fundamentais na fé no Eterno. O Eterno ama a sua criação. Yeshua veio em carne, morreu e ressuscitou. O Eterno tirou o seu povo do Egito com mão forte. E o principal delas, que tem tudo a ver com Bereshit, o Eterno é o Criador de todo o universo. É um princípio fundante da fé daqueles que estão nessa casa aqui, dos filhos de Abraão, dos seguidores de Moisés, dos discípulos de Yeshua. E apresentar alguns dos principais argumentos da teoria do design inteligente, que são aí, né? O universo foi criado pronto e funcionando, ele tem propósito. Joga a favor disso a ideia de que tem uma complexidade que não dá para reduzir, menos do que aquilo não funciona. Tem uma complexidade que é especificada, está lá direitinho, não dá para botar uma letra antes da outra. As letras estão no dicionário lá, todas organizadinhas. Se uma estiver fora, não funciona, aquele dicionário não existe. E por último, antevidência, que é o ajuste fino. Existem aí pelo menos 1.200 condições, isso para possibilidade da existência da vida, para que essas coisas não pode estar uma na frente da outra, uma depois da outra, senão daria tudo errado. Shabbat Shalom, queridos. Espero que eu tenha conseguido, em poucas palavras, apresentar a teoria do design inteligente para vocês. Se ele existe ou não existe? Não. Do poema, não.
Eu lembro outra, mas eu acho que não é essa, não. Estou lembrando de outra. Mas certamente o tema era a questão do Eterno como Criador do Universo. O Rabino tentando ser convencido por não sei se ele era aderente à tese do darwinismo, que chega, o Rabino apresenta um poema que o Rabino tinha escrito. Aí esse defensor do darwinismo, vamos dizer assim, fala assim: quem escreveu esse poema? Aí o Rabino: se eu te contar, você não vai acreditar. Falou assim: mas não é possível, olha que poema maravilhoso, me conta, quero saber quem é o autor dele. Ele falou: não, se eu te contar, você não vai acreditar, ele é fruto do acaso. Eu estava aqui, de repente eu esbarrei no negócio de tinta, e ele caiu em cima do papel e saiu o poema. Ele falou: eu não acredito nisso, é absurdo um poema lindo desse ser formado do acaso. Aí ele apresenta. Aí ele fala, dentro mas dessa tese, passaram né? bilhões de anos. Se um poema simples desse, que vem de uma mente humana, você não acredita que ele é fruto do acaso, quanto mais a complexidade do mundo e da existência, né? A ideia é um pouco essa, né? É isso aí. O professor Anés fala isso, né? O mundo é muito complexo, é porque a gente vivencia a nossa realidade no dia a dia e acha que tudo é fruto de facilidade, do acaso, né? Mas quando você entende de fato, e eu não tenho argumento para isso, mas quando você entende cientificamente a complexidade da vida, você dá valor a Deus, reconhece Ele como Criador. O meu ponto é, a vida é complexa e não ache que você está brigando com a ciência. Você está brigando com alguns cientistas, você está brigando com uma teoria. Quando você acredita que o Eterno é o Criador. Bom, Shabbat Shalom, queridos, vamos, a bênção. Yivarechecha Adonai veishmerecha, Yehi Adonai panav lecha vihunecha, Isa Adonai panav elecha, veasem lecha shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom, shalom, queridos, a paz.